vocês. Teremos hoje aula de Biologia. Eu sou a prof. Roberta, do Colégio Semeador, frente B. Então, é nossa aula 7, frente B, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre as relações ecológicas ou relações entre os seres vivos. Primeira parte, vamos lá. Então, lembrando que uma população é quando eu tenho indivíduos da mesma espécie que estão no mesmo intervalo de tempo na mesma área geográfica. Então, indivíduos da mesma espécie, mesmo intervalo de tempo, mesma área geográfica, não é? Quando a gente tem várias populações diferentes numa mesma região, no mesmo intervalo de tempo, a gente tem uma comunidade. Então, a gente tem uma comunidade aqui no nosso esqueminha maravilhoso, né? A gente tem população de zebras, população de leões, população de elefantes. Conjunto de todas essas espécies diferentes ao mesmo tempo, na mesma área geográfica, eu tenho a minha comunidade, beleza? Então, a gente vai estudar como é que se dá a relação entre esses seres vivos. Quando a gente está trabalhando em ecologia, a gente vê a relação de um ser vivo com outro ser vivo, de um ser vivo com o ambiente e do ambiente com esses seres vivos. Lembra disso? Então, a gente vai trabalhar agora as relações entre os seres vivos, um ser vivo com outro ser vivo, tá bom? Também chamado de relações ecológicas. Então, olha só, para a gente estabelecer isso, a gente dá alguns nomes. O que a gente não pode esquecer? Quando a gente está falando de relação de indivíduos de uma mesma espécie, a gente chama de relação intraespecífica, dentro da mesma espécie. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma relação de uma zebra com uma outra zebra, então é a mesma espécie, então intraespecífica. De um leão com um leão, intraespecífica, dentro da mesma espécie. Se por acaso a gente está considerando espécies diferentes naquela relação, por exemplo, uma leoa caçando uma zebra. Então, são dois organismos de espécies diferentes, não é? Então, a gente fala que essa relação é interespecífica. Interespecífica. Se a gente sai daqui de Foz do Iguaçu e pega uma linha que vai lá para Perto do Iguaçu, na Argentina, a gente está pegando uma linha internacional entre duas nações, dois países diferentes, não é? Então, são de espécies diferentes, beleza? Então, relação interespecífica dentro da mesma espécie. Relação interespecífica em espécies diferentes, tá bom? Outra coisa, quando a gente está estudando essa relação e há um benefício para essas espécies, então, ou seja, não tem nenhum tipo de prejuízo envolvido, tem espécie que tem benefício, tem espécie que não faz a menor diferença, mas ela não é prejudicada nessa relação. Então, a gente fala que é uma relação harmônica, em que nenhum dos organismos é prejudicado, tá bom? Quando a gente tem prejuízo para pelo menos um dos associados nessa relação, a gente fala que é uma relação desarmônica. Então, recapitulando, relação estabelecida entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífico, dentro da mesma espécie. Relação entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. Lembra do ônibus internacional, da linha internacional que a gente pega, não é? Então, espécies diferentes. Quando nessa relação nenhum indivíduo tem prejuízo, é uma relação harmônica. Se pelo menos um desses organismos é prejudicado, então existe o prejuízo, relação desarmônica. A gente precisa ter isso em mente, porque várias questões fazem com que a gente classifique essas relações. E várias questões trazem já quais são as características dessa relação. Falar que é uma relação desarmônica, eu tenho que entender que alguém ali tem um prejuízo. Isso vai ajudar a gente a identificar qual relação que é essa em determinada questão. Então, esses quatro itens são muito importantes, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar com aquelas relações intraespecíficas, dentro da mesma espécie, harmônicas, em que não tem prejuízo, tá bom? Primeiro que a gente vai ver, colônia. O que tem que vir em outdoor, assim, bem grande, quando a gente lembra de colônia? Duas coisas. União anatômica. Colônia é colado. Os indivíduos estão anatomicamente unidos aos outros. Tá? Então, existe união anatômica. E pode ter ou não divisão de trabalho, certo? Então, a gente classifica as colônias de duas formas. Tem aquelas colônias homotípicas, homo, partes iguais, que quer dizer que todas as partes são iguais. Não existe diferenciação entre os indivíduos daquela colônia. Então, são todos muito parecidos, são semelhantes. E não existe divisão de função, tá? Então, exemplo clássico que nós temos. Colônias de bactérias, colônias de protozoários, colônias de algas, colônias de fungos. Então, são vários indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, que eles estão ali numa união anatômica,
ninguém é prejudicado, não tem prejuízo, eles estão ali vivendo juntos, tá? Não tem divisão de trabalho. Exemplos clássicos são esses. Mas tem aquelas colônias em que tem indivíduos que têm funções diferentes. Eles não são todos semelhantes. Eles são da mesma espécie, mas eles não são todos semelhantes. A gente chama essas colônias de colônias heterotípicas, heteropartes diferentes. Então, existe uma diferenciação morfológica e existe uma diferenciação de função. Então, cada indivíduo naquela colônia pode ter uma função. Um exemplo clássico que a gente encontra, inclusive tem no material de vocês, é a nossa caravela portuguesa, Physalia physalis. O que acontece? Olhando, a gente acha que é um indivíduo só, mas não é um indivíduo só. É uma associação de indivíduos em que cada um tem uma diferença morfológica. Então, cada um tem uma diferença morfológica que vai determinar uma função daquele indivíduo na colônia. Por exemplo, nós temos indivíduos que são flutuadores. Eles são responsáveis por essa característica. Tem indivíduos protetores que vão produzir aquela substância urticante que vai proteger aquela colônia. Tem um indivíduo responsável pela reprodução, um indivíduo responsável pela alimentação da colônia. Então, a caravela portuguesa é o exemplo clássico que a gente tem de colônia heterotípica. Olhando, parece um indivíduo só, mas não é. São vários indivíduos associados nessa relação ecológica em que cada um tem uma diferença morfológica que vai determinar uma determinada função. Né? Naquela colônia, beleza? Ainda falando sobre relações intraespecíficas dentro da mesma espécie e harmônicas, ninguém é prejudicado, certo? Quando a gente fala de sociedade, a gente tem que lembrar de duas coisas. Aqueles indivíduos, eles têm um certo grau de benefício. Então, aqueles indivíduos envolvidos na sociedade, eles têm um certo grau de benefício. E existe uma divisão, uma colaboração para um determinado trabalho, em algum grau, certo? Todos os indivíduos daquela sociedade vão contribuir de alguma forma. O ser humano, ele é um ser social. A gente está estabelecido em que cada pessoa, cada indivíduo tem uma determinada função na nossa sociedade. Exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos. Em 1972, aconteceu um episódio que foi conhecido como a Tragédia dos Andes, ou o Milagre dos Andes, porque foi uma tragédia, mas foi também um milagre. O que acontece? 45 pessoas, entre eles alguns jovens integrantes de um time de rugby, que estava indo fazer uma partida em outro lugar. O que acontece? Esse avião ele caiu na Cordilheira dos Andes. 45 pessoas, certo? 72 dias depois, 16 dessas pessoas foram resgatadas. Então, teve 16 sobreviventes. Por que isso é um milagre? Pessoal, era um ambiente completamente inóspito, era um ambiente em que as pessoas não conheciam temperaturas extremas. Eles tiveram que se organizar, por isso que, inclusive, eles são conhecidos como Sociedade da Neve. Tem um livro, tem um filme, é muito documentado, tem um museu maravilhoso lá em Montevidéu, na verdade, que conta a história desses jovens que sobreviveram. Aconteceu avalanche, aconteceu muita coisa. Mas, no final desses 72 dias, se eles não tivessem dividido tarefas, se eles não tivessem se organizado para poderem fazer, por exemplo, proteção, abrigo, racionamento de comida, sim, racionamento de comida. Eles tiveram que, na verdade, pensar como é que eles fariam para poder se hidratar. Então, eles usaram os recursos que eles tinham no ambiente, que era quase nada, que era o avião. Perto não tinha nada, absolutamente nada, existia o avião. E o que foi levado com o avião? Então, por exemplo, para se hidratar, eles pegaram, na verdade, placas de metal, usaram umas garrafas de vinho vazias que estavam no avião e eles estavam com a luz do sol, com o calor do sol, derretendo gelo, neve, para poder se hidratar. Eles tiveram que montar uma expedição de busca, de ajuda, sim, porque eles estavam numa região de difícil acesso, apesar de todo mundo estar procurando, então o governo chileno estava procurando, o governo uruguaio estava procurando, mas eles estavam numa região que eles não tinham acesso, certo? Então eles tiveram que montar expedições de busca para poder buscar ajuda. Eles dividiram as funções. Eles pegaram, na verdade, os recursos que tinham no ambiente para poder lutar pela sua sobrevivência. Eles montaram, por exemplo, saco de dormir com forro de avião, com assento do banco, montaram... Gente, eles não tinham absolutamente quase recurso nenhum, certo? E depois de 72 dias, esses 16 sobreviventes estavam desnutridos? Estavam em situação muito grave, né, nutricionalmente, fisiologicamente e psicologicamente, mas eles
se dividiram em funções para poder garantir a sobrevivência desses indivíduos. Esse episódio ficou conhecido como Sociedade da Neve. O ser humano, ele por natureza, ele é um ser social, certo? Tem outros exemplos? Outros exemplos. Outro exemplo clássico, as abelhas. Dentro das abelhas, inclusive, a gente tem diferença de castas, né? Tem a abelha rainha, que é aquela responsável pela reprodução, a abelha operária, que ela vai, na verdade, fazer uma organização dentro da colmeia, ela vai buscar recurso fora da colmeia. Tem os zangões, que também vão ser responsáveis pela reprodução. Então, pode ter ou não divisão de castas. Alguns grupos têm, outros grupos não. Né? As formigas também têm divisão de casta. Tem aquelas formigas que são operárias, que elas vão sair do formigueiro para buscar recursos, para buscar alimento. Tem aquelas formigas que vão ficar no entorno do formigueiro, que vão ser responsáveis pela proteção do formigueiro. E tem a rainha, que é responsável pela reprodução. Dentro da sociedade dos lobos, tem aquele casal, aqueles indivíduos que são considerados alfas. Eles que decidem, na verdade, onde que vai caçar, o que que vai caçar, a hora que vai caçar, né? Quem que come primeiro, quem que come depois. Tem os indivíduos alfa, tem os indivíduos betas, que tem ali abaixo na hierarquia, né? Mas que fazem as suas decisões também. E tem aquele indivíduo ômega, normalmente esse indivíduo ômega, ele é o último que vai comer, ele é o que tem menos privilégio ali na sociedade. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que nessas sociedades, todos têm benefício, existe uma colaboração de trabalho para que todos garantam a sua sobrevivência, certo? Então tem divisão de trabalho em sociedade e tem benefícios. Aqueles indivíduos, eles têm benefício, certo? Ninguém é prejudicado. Exemplos clássicos que nós temos: ser humano, abelha, formiga, lobo, elefante, tem vários, tá bom? Sociedade. Só que é o seguinte, existem associações que são temporárias quando acontece algum estímulo, certo? A gente chama essas associações de reuniões. São indivíduos que eles não vivem em sociedade normalmente, mas frente a algum estímulo específico, eles vão se associar temporariamente. Então, circula aí no seu material que reunião é quando eu tenho uma associação temporária. Indivíduos da mesma espécie que se associam de forma temporária. Por exemplo, a gente tem as aves migratórias. Então, as aves, normalmente, elas não estão organizadas em sociedades, né? Só que as aves migratórias, durante aquele curto espaço de tempo em que elas estão migrando para buscar melhores condições para poder sobreviver, elas se associam num voo coordenado em que cada um, durante aquela migração, tem uma função específica. Então, eles, inclusive, têm coordenação de batimento de asa para controlar o fluxo do ar que passa, que dá maior resistência. Então, cada uma durante aquela associação tem uma determinada função. Depois que acabou a migração, acabou a associação. Por isso que é temporária. Por exemplo, quando a gente acende uma luz, acontece que alguns insetos eles ficam ali rodando na luz, né? Não é? Frente a um estímulo. Qual que é o estímulo? A luz. Apagou a luz, cada um vai para um lado. Não é? Então, a associação temporária. Cachorros diante de uma cadeia no cio. Então, estímulo reprodutivo. Provavelmente é o estímulo de feromônio que a fêmea exala enquanto ela está no cio. Isso vai fazer com que os outros machos sejam atraídos por ela. Eles vão ali ficar numa disputa por território sexual, né? Pela parceira sexual. E é uma associação temporária. Acabou o cio, acabou a aglomeração, tá bom? Então, o que é importante lembrar? Reunião é uma associação temporária. Quando a gente está falando, então, de relações em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado, a gente não está falando mais de harmonia, não é? Então, a gente vai começar a falar de relações intraespecíficas, dentro da mesma espécie, desarmônicas, em que pelo menos um é prejudicado, certo? Canibalismo. Morte seguido por alimentação, certo? Então, nessa relação, um dos indivíduos é prejudicado, obviamente, porque ele vai ser morto para servir de alimento para outro indivíduo, dentro da mesma espécie. Então, olha só, a gente tem alguns exemplos clássicos na natureza do louva-a-Deus, por exemplo. O louva-a-Deus, após a cópula, ele mata o indivíduo da outra espécie. Sim, ele mata o macho para dar recurso, aporte nutricional para poder fazer a reprodução. Existe a ideia muito errada, na verdade, que a viúva negra faça isso. Na verdade, o que acontece é que o macho da viúva negra,
ele quebra o seu aparelho reprodutor, o aparelho que faz a cópula, ele é quebrado durante a cópula. E isso faz com que ele perca linfa. Então, na verdade, é como se ele estivesse ali tendo uma hemorragia, entende? A fêmea, para não desperdiçar isso, ela vai se alimentar daquele macho. Então, o exemplo que o pessoal dá de viúva negra, que né, o macho sacrifica a vida em prol da reprodução, da prole. Não, a fêmea simplesmente ela se aproveita daquela situação, o macho ele já morreu, né? E ela se aproveita daquele recurso nutricional para poder dar continuidade à espécie, beleza? O louva-a-Deus não, o louva-a-Deus realmente faz canibalismo. A fêmea do louva-a-Deus, ela realmente mata para comer o macho para dar suporte nutricional para a reprodução. Beleza? Frente a alguns estímulos diferentes que não aconteceriam se tudo estivesse equilibrado, outras espécies também fazem canibalismo. Por exemplo, a gente sabe que em algumas situações de laboratório em que a gente cria vários camundongos num espaço pequeno, se existe um número elevado, quando eu falo elevado é muito elevado, de indivíduos, esses indivíduos eles começam a competir por recurso, né? Então é comum aparecer canibalismo. Não são as condições ideais, normalmente tem um número limite para que isso não aconteça, um número de limites que você coloca em cada gaiola para que isso não aconteça, certo? Não é uma coisa desejável, porque isso é prejudicial para a espécie, né? Uma coisa que está acontecendo nas regiões polares é que, com o derretimento das calotas, né, alguns animais estão ficando com os nichos ecológicos bagunçados. Então, tem sido notificado já há alguns anos que é uma prática que não era visto em ursos polares, mas é uma prática que tem sido registrada, canibalismo entre ursos polares, provavelmente frente a um estímulo que é a falta de recurso nutricional, né? Então, isso tem acontecido e isso é muito triste, na verdade, porque isso não fazia parte do comportamento da espécie. Sabemos que, por exemplo, em um grupo de leões, quando um macho chega e compete com o macho alfa daquele grupo e ele ganha essa disputa, ele pratica canibalismo comendo, né, eliminando os filhotes daquele macho derrotado. Então, na verdade, é uma forma de perpetuar os genes só daquele macho, né? Então, ele vai entrar e ele vai, na verdade, eliminar os filhotes daquele macho que perdeu a disputa. Então, isso é observado em leões, por exemplo. Naquele exemplo que eu dei do Milagre dos Andes, né, ou na Tragédia dos Andes, uma das coisas que, se você digitar Milagre dos Andes ou Tragédia dos Andes no Google, uma das primeiras coisas que vai aparecer, infelizmente, são reportagens que a mídia fez na época sobre a prática de canibalismo entre os sobreviventes. O que, na verdade, é muito injusto, porque a gente está vendo agora que canibalismo é quando eu tenho morte seguida de alimentação, não é? Então, aquele indivíduo ele vai matar para se alimentar, para comer, não é? Então, o que acontece? Durante aquele acidente, eles tinham pouco recurso, eles estavam num ambiente super hostil, né? Eles tiveram que tomar a difícil decisão de utilizar da melhor forma possível todos os recursos que estavam ali. Eles sobreviveram por causa disso. Não só por causa do suporte nutricional, né? Mas assim, suporte nutricional em temperaturas extremas é assim importante, assim como suporte hídrico, não é? Eles tomaram a difícil decisão de usar os corpos dos colegas, porque eles conheciam as pessoas, né? Você imagina o dilema que essas pessoas passaram, né? Em situação extrema, com estresse fisiológico, estresse psicológico, né? Eles tomaram a decisão de usar os corpos dos colegas que já tinham falecido como fonte nutricional. Então, assim, o que foi divulgado na mídia é que aconteceu o canibalismo, eles não mataram ninguém para se alimentar. Eles aproveitaram um recurso que já estava no ambiente, tá bom? Só que é o seguinte, quando a gente está falando, então, de competição intraespecífica, a gente está falando de uma competição que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Isso, inclusive, tem um papel de mediar a seleção natural. Né? A seleção natural são quando aqueles indivíduos eles têm vantagens ou desvantagens no ambiente e aqueles indivíduos que têm uma vantagem, eles vão sobreviver, passando adiante, então, os seus genes. Né? Então, a competição dentro da própria espécie, ela é vantajosa, ela é um importante mecanismo para a seleção natural. Certo? Ah, professora, mas a gente compete por causa de quê? A gente compete por causa de tudo. No fim do ano todo mundo vai fazer Enem, não vai? Então, a gente vai competir por um recurso da nossa sociedade. O ser humano, ele também faz competição, não é? Não é da natureza do ser humano, mas nós somos sociedade. Sociedade, a gente tem colaboração, divisão de tarefas. Mas, diante dos parâmetros que nós temos atualmente, a gente sim compete por alguns recursos. Não é natural do ser humano, mas sim.
Então, quando a gente tem, por exemplo, competição por recurso nutricional, recurso hídrico, recurso territorial ou reprodutivo, a gente está falando de competição intraespecífica. A gente sabe, por exemplo, que em época de seca, quando um hipopótamo macho ele encontra uma poça de lama, que é um recurso muito importante, porque ele vai estar delimitando o seu território, ele vai ter um recurso hídrico, aquele recurso vai atrair outras fêmeas, então ele vai estar em vantagem, ele vai estar em vantagem reprodutiva também. Então ele vai ter que competir, duelar, que é um duelo bem sangrento, na verdade, com qualquer macho que chegue e tente tomar aquele território, certo? Competição intraespecífica acontece de acordo com cada espécie. Acontece, por exemplo, no caso dos leões, que a gente estava falando lá atrás, um leão que chega num grupo de leões, ele vai duelar com aquele macho alfa para pegar o território, aliás, vai duelar, né? Competir pelo território e pelas fêmeas, beleza? Então a gente vai começar a falar agora sobre as relações que são interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, e que são harmônicas, ninguém é prejudicado, tá? Primeiro, mutualismo, olha o nome, mutualismo. É um mútuo benefício, eles têm benefício mútuo, também chamado como simbiose. Então, é uma associação em que os indivíduos envolvidos, eles têm um benefício mútuo. Naquele filme de 2018, Venom, existia, na verdade, eles chamavam de simbioses, né? Simbioses. Então, existia um indivíduo extraterrestre alienígena que ele infectava um jornalista, conferindo àquele jornalista poderes que normalmente ele não tinha. Então, o Venom, ele era a associação desse ser alienígena que conferia ao ser humano, ao jornalista lá, poderes fantásticos, né, que força sobre-humana, uma visão fantástica, então ele tinha alguns poderes que ele não tinha, e o ser alienígena, ele ganhava, na verdade, um suporte, um abrigo para poder cumprir o objetivo dele, né, que tem o objetivo lá do filme e tal. Ele, inclusive, é chamado de simbiose, né? Então, nesse filme faz referência a essa relação ecológica, essa relação entre os seres vivos. O que é importante a gente lembrar? Que quando tem mutualismo, o benefício é mútuo e há uma relação obrigatória. Um não existe mais sem o outro. Os associados, eles criam um grau de dependência que é recíproco, né? Essa dependência recíproca tão acentuada que a coexistência deles passa a ser obrigatória. Ou seja, os indivíduos muitas vezes não conseguem sobreviver separados. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Exemplo clássico, os líquens, que a gente inclusive já viu quando a gente estava vendo sucessão ecológica, né? Aqueles pioneiros, os que vão desbravar, os bandeirantes que vão chegar num ambiente hostil. Então, os líquens são associações de algas e fungos. É uma associação em que um não existe sem o outro. Então, as algas, elas vão fazer fotossíntese, não é? Elas vão fornecer aos fungos parte da sua matéria produzida e os fungos, eles vão fornecer parte dos sais minerais que eles produzem para a alga. Então, é uma troca, existe um benefício mútuo, não é? Então, os fungos, eles inclusive vão dar o suporte para que as algas não desidratem. Então, existe um benefício das duas partes e essa associação é obrigatória. Temos mais exemplo. O que a gente chama de micorrizas. Mico, que não é de mica, mica de fungo, né? São fungos associados em raízes de algumas plantas, em que existe também essa troca de nutrientes. Então, raízes de planta faz fotossíntese também, não é? Ela vai doar parte da sua matéria produzida e os fungos também vão doar parte dos seus sais minerais, não é? Então, as micorrizas, risas vem de raiz, então mico de fungo, então associações de raízes de plantas com fungos, chamadas micorrizas. Também é uma relação obrigatória e existe este benefício mútuo. A gente pode encontrar aí nos exemplos, nas questões. Outro exemplo que a gente, inclusive, já viu quando a gente estava vendo o ciclo do nitrogênio, não é? Bacteriorrizas, são chamados de rizóbios. São bactérias do gênero Rhizobium, fixadoras de nitrogênio. Então, elas conseguem pegar aquele nitrogênio atmosférico e transformar num composto bioaproveitável pelos seres vivos, não é? Elas se associam a raízes de leguminosas, formando esses nódulos que a gente consegue ver aqui na fotinho. Então, a gente chama de bacteriorrizas, ou rizóbio, associação de bactérias com raízes de leguminosas. Lembrando que a raiz de leguminosa é aquela raiz, na verdade, leguminosa é aquela planta que tem um fruto capsular, que tem sementes em série que são liberadas
automaticamente, não é? São ervilhas, grão de bico, feijão, soja, não é? A vagem mesmo. Então, são frutos específicos. Essas são as leguminosas. Outro exemplo clássico, dois exemplos, na verdade, relacionados com a celulose. Celulose que tem, na verdade, na parede celular das células vegetais. Toda célula vegetal tem celulose na sua parede vegetal, certo? E o que acontece? Duas relações, ruminantes e bactérias e cupins e protozoários. O que acontece, pessoal? Tanto os ruminantes quanto os cupins, eles são incapazes de quebrar a celulose. Eles não têm a enzima necessária para poder partir essa celulose de forma que ela fique disponível. Então, eles não têm. Qual que é a base da alimentação deles? Células vegetais, não é? Então, se aquele organismo, se o ruminante ou o cupim não consegue quebrar a celulose, não adianta de nada, não é? O que acontece? Esses indivíduos têm, os ruminantes têm no seu estômago e os cupins têm no seu intestino, organismos, micro-organismos que são capazes de fazer essa quebra. Então, nos estômagos dos ruminantes existem bactérias que elas têm essas enzimas que fazem a quebra da celulose. Nos intestinos do cupins existem protozoários específicos que também têm a capacidade de quebrar essa celulose, tornando essa celulose biodisponível, certo? Então, os micro-organismos, eles estão ganhando proteção, eles estão ganhando o hábitat, né, deles, eles estão ganhando já a matéria-prima ali, talvez pré-digerida, eles estão ganhando o recurso já de cara, certo? E tanto o cupim quanto os ruminantes estão ganhando a digestão de um componente que, se eles não tivessem, eles não poderiam aproveitar. Então, existe um benefício mútuo. Essa relação é obrigatória. Não acontece. Não, ela não existe. Os organismos não existem, não acontecem sozinhos. Na época que eu estava no colégio, eu achava a coisa mais romântica do mundo. Eu achava uma declaração de amor linda. Falar que um cupim não existe sem o seu protozoário no intestino, entende? Né? Então, eu achava uma declaração de amor linda. Na verdade, sabemos que não somos metade de laranja, né? Somos laranjas inteiras, que decidimos viver em outra fruteira com outra fruta. Pode ser uma laranja, pode ser uma maçã, pode ser uma pera, né? Pode ser uma melancia. Mas não somos metades, né? Somos inteiros. A gente escolhe. Então, eu já não faço essa declaração, mas há um tempo atrás, por muito tempo, eu achei uma coisa maravilhosa, que não existia sem o outro. Um não existe sem o outro, beleza? Mutualismo é obrigatório. Próximo. O que a gente tem romanticamente é mais parecido com uma protocooperação, em que um benefício é mútuo, mas não é obrigatório. Então, a gente chama isso de protocooperação. Indivíduos de espécies diferentes que se associam, dando benefícios um para o outro, mas não é obrigatório. Exemplo clássico também. Existe um caranguejo que se chama paguro, esse caranguejo bonitinho que tá aí, que é o seguinte, ele tem um corpo mole. Ele não tem uma camada protetora, então ele fica muito exposto aos predadores. Ele consegue se associar com conchas de gastrópodes que tem fixado em cima deles a anêmona. Sabe a anêmona do Procurando Nemo? Anêmona, lembra? O Nemo fica falando assim, anemonema, eu moro numa anemona. Então, a anêmona, que ela tem tentáculos que são urticantes, que produzem substâncias urticantes, não é? E ela é séssil, ela é fixa, ela não tem como se locomover. Então, o que acontece? Nessa relação, o caranguejo paguro, ele vai ganhar proteção, então ele vai estar se protegendo contra os predadores, e a anêmona, ela vai ganhar o transporte, ela vai poder aumentar o seu território, não é? Então ela vai poder ser transportada. Então é uma relação que ela causa benefício, ela gera benefício para ambas as partes, mas ela não é obrigatória. Ela não existe sem o outro, tá? Outro exemplo clássico, normalmente está relacionado com ectoparasitas. Ecto fica de fora, né? Então a gente vai ver parasitismo depois, na segunda parte da nossa aula, semana que vem. Então olha só, pássaro, palito e jacaré. É comum a gente encontrar fotos de jacaré com o bocão aberto, igual a gente tá vendo aí na figurinha, e alguns passarinhos pousados. A gente fica pensando, meu Deus, por que o jacaré não come o passarinho, né? Por que ele não come o passarinho? Pessoal, o jacaré, ele vive em regiões que tem ectoparasita. Sanguessuga é considerado ectoparasita, né? Fica do lado de fora. Então, o sanguessuga é incômodo. Parasita é incômodo. Causa um prejuízo?
não é? A gente vai ver depois. O que acontece? A boca do jacaré normalmente está cheia de sanguessugas. O pássaro palito, ele posa ali e ele vai se alimentar desse sanguessuga. Ele vai livrar o jacaré do sanguessuga, daquele parasita. Então, o passarinho, ele está ganhando alimento e o jacaré está ficando livre dos parasitos. Então, é uma relação que é uma associação que é benéfica para as ambas as partes. Ela não é obrigatória. Tem vários exemplos assim. Aqui em Foz a gente tem as capivaras, se vocês não perceberam, os bem-te-vis ficam em cima das capivaras. Fazendo o quê? Ganhando alimento, tirando o carrapato das capivaras. Nessa relação, os bem-te-vis ganham alimento, né? Estão se alimentando dos carrapatos, e a capivara fica sem o parasito, certo? Benefício para as ambas as partes, beleza? Então, protocooperação. Temos mais um exemplo, já que eu falei do Nemo, né? É um exemplo clássico também, o peixe palhaço e a anêmona. A anêmona, a gente já falou que ela é urticante, não é? Ela tem tentáculos urticantes. Só que é o seguinte, o peixe palhaço, ele tem um componente na sua pele, na sua escama, que faz com que ele fique protegido dessa substância urticante. Então, o peixe palhaço, ele escolhe viver dentro da anêmona, porque ele tá pegando um abrigo, ele tá tendo proteção, não é? E a anêmona, ao ter um peixe palhaço dentro dele, ela ganha alimento. A anêmona se alimenta de peixe, mas não se alimenta do peixe palhaço. Por quê? Outros peixes, quando estão vindo caçar o peixe palhaço entra na anêmona, no abrigo dele, e a anêmona se alimenta desse peixe que foi atraído pelo peixe palhaço. Então, existe um benefício mútuo, não é obrigatório, tá bom? Então, olha só, agentes polinizadores. Agentes polinizadores, quando eles chegam nas flores, eles vão ganhar o recurso nutricional, néctar, né? Carboidrato, fonte de energia, não é? E eles vão dar em troca para aquelas espécies vegetais a polinização. Eles vão pegar aquele pólen e vão levar para outras regiões onde eles não conseguiriam chegar, ou pelo vento também não conseguiria chegar. Então, existe uma troca, um benefício mútuo, não é? Mas não é obrigatório, porque normalmente uma espécie vegetal tem várias espécies polinizadoras. Então, tem exceção? Tem exceção. Tem uma espécie de orquídea que só é polinizada por uma espécie específica de vespa. Mas isso é exceção. Então, nessa situação específica, aí já passa a ser obrigatório, porque se não existir a vespa, aquela orquídea não vai ser polinizada, né? Então, essa relação é obrigatória. Mas na imensa maioria dos exemplos que nós temos na natureza, essa relação não é obrigatória. Porque se não é uma abelha que vai polinizar, vai ser uma borboleta. Se não for a borboleta, vai ser o beija-flor. Beija-flor, entende? Então, normalmente existem vários polinizadores, tá bom? Então, relação de protocooperação entre espécies diferentes e é harmônica, não tem nenhum sendo prejudicado ali, beleza? Então, mapa mental aí para vocês se inspirarem. Se quiser dar um print aí para fazer, pode procurar, entendeu? Pode dar. Questão 3. Então, aula 7, questão 3 da sua apostila. Um exemplo clássico de relação ecológica harmônica interespecífica pode ser observada em pastagens, onde pássaros pousam em vacas e bois e comem carrapatos que estão parasitando o gado, deixando-o livre desses desconfortáveis parasitas. Essa relação é conhecida como, o que é importante a gente destacar? Relação harmônica, então não tem prejuízo, interespecífica, espécies diferentes, envolvendo pássaro que come carrapato que estava no boi e na vaca. Então, isso na verdade classifica como uma relação de protocooperação. Ela não é obrigatória, então o pássaro existe sem a vaca e o boi, não é? E sem o carrapato também. Mas assim, a existência deles não é obrigatória e é uma relação de benefício, não é? É aquele exemplo clássico, ó, o pássaro ganha alimento, a vaca e o boi ficam livres do ectoparasita. Resposta correta, letra C, beleza? Vamos fazer a 4. Quantas relações entre seres vivos? Analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de interação correspondente a cada organismo. Então, vamos lá. Abelhas. Abelha, pessoal, é um exemplo clássico que a gente tem de sociedade, não é isso? Em que indivíduos da mesma espécie se associam, não é? Eles têm benefícios e têm divisão de tarefas. Então, abelhas, sociedade. Líquen. A gente viu que os líquens são associações obrigatórias. Uma não existe sem a outra, não é? Só de falar que um existe sem o outro, eu já sei que é um mutualismo, em que existe um benefício mútuo.
Então, líquens, mutualismo. Corais, vocês não estão vendo ainda, vocês vão ver no exemplo lá de vocês, tá? No livro. Corais, a gente sabe que são associações da mesma espécie que não tem divisão de trabalho e eles estão colados anatomicamente. Colônia, colado, não é? Se é colônia, colado, então. Letra B. Então, abelha, sociedade, líquens, mutualismo, corais, colônia. Beleza? Outro exemplo, vamos lá, outra questão, 6. Níquel Náusea Gonzalez. Acho que torci o pé. Deixa que eu te carrego. Nós ajudamos. Ei, então, retirada aí. O espírito de união entre as formigas é identificado como uma relação harmônica denominada. O que é importante a gente destacar? Espírito de união. Então, espírito de união tem colaboração, não é? Tá ali a ajuda. Então, esse trabalho colaborativo. E falando que é uma relação harmônica. Relação harmônica. Colaborativo. Indivíduos da mesma espécie, que está falando que é entre as formigas, que eu destacaria também. O que é? Sociedade. Sociedade. Último exemplo, última questão que nós vamos fazer junto. Questão 11. Os gráficos a seguir correspondem à população de duas espécies, A e B, vivendo isoladamente e depois colocadas no mesmo local. Então, vamos analisar o gráfico. O que é importante a gente pontuar? Primeiro gráfico, vivem isoladas, estão separadas. Segundo gráfico, vivem juntas, não é? Se a gente traçar uma linha reta, igual a gente traçou aí, a gente vai ver que no eixo Y está o número de indivíduos, no eixo X, o tempo, não é? A gente vai ver que, de acordo com essa linha, se a gente comparar os dois, quando eles estão juntos, no gráfico 2, o que a gente tem? Que o número de indivíduos daquela espécie, das duas espécies aumenta. Então, olha só, compara o que aconteceu no mesmo tempo com as duas espécies quando elas estão juntas e separadas. Juntas, elas têm um certo número de indivíduos, separadas, elas têm outro número de indivíduos. Ela é maior, o número de indivíduos é maior quando elas estão juntas, o que indica que é uma relação harmônica, que eles se ajudam, certo? Então, ó, na letra A tá falando que é um parasita. Parasita é relação desarmônica. Então, A e C não poderia ser. E letra B e D tá falando que é uma relação de predação. Predação, um dos indivíduos vai ser predado. A gente vai ver na próxima aula. Então, um deles é prejudicado. Então, não é uma relação harmônica. Então, resposta correta, letra E. A e B exercem uma relação harmônica. Pessoal, teoria, páginas 17 e 19, exercícios, página 20 e 23, beleza? Bons estudos, até a próxima!